Boa tarde, Mônica. Essa é a primeira entrevista da coleção A Biblioteca Experimental. É um projeto de entrevistas com artistas egressos do curso de Artes Visuais e Escultura da UFRJ, ligado à Escola de Belas Artes. E esse projeto ele prevê uma visibilidade, uma circulação, uma representação, né, do que os artistas egressos do curso têm se interessado, compartilhar um pouco das experiências, e utilizando o projeto da Biblioteca Experimental, que é um projeto de PIBIAC, né, da universidade, como repositório, como um repositório dessa coleção, que é uma coleção experimental, nesse formato. Então, eu estou muito contente de ter aqui a Mônica Koster, que é uma artista visual, egressa do curso de Artes Visuais da UFRJ. E prazer muito grande, ela trabalhou conosco no projeto da Biblioteca Experimental e, ao mesmo tempo, é acho que pode ser uma contribuição muito grande para outros artistas em formação, para quem ainda não ingressou no curso, de te agradecer pela disponibilidade, pela vontade de conversar e relatar um pouco, né, as suas experiências como artista, como estudante, como pesquisadora na área das artes visuais, da arte contemporânea. E nessa situação política tão adversa, tão estranha e perigosa que a gente tem atravessado, né? É claro que a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas, ao mesmo tempo, é importante partir desse lugar da sua vivência durante o curso. Então, eu te agradeço. E já parto para a primeira pergunta, sobre como foi a sua... em que momento a arte contemporânea se apresenta para você dentro do curso, ou se você já vinha com um entendimento, uma compreensão do cenário contemporâneo das artes visuais. Enfim, falasse um pouquinho dessa articulação entre ingresso na universidade, num curso de artes, e a questão da arte contemporânea. Muito obrigado e boa tarde. Oi, Jorge. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com você e foi um prazer também participar do projeto da Biblioteca Experimental e ver como ele se desdobrou e o que ele foi virando ao longo dos anos. Se não me engano, acho que foi em 2017, né, que eu participei do projeto. Já estava 4 anos, eu acho, no curso. E é sempre um prazer para mim falar do curso de artes e da minha experiência com a graduação, né? Quando eu entrei na universidade, no curso de artes visuais, com ênfase em escultura, né, que é o nome do curso, eu tinha já uma noção do que era arte contemporânea. Eu já sabia que existia uma produção contemporânea que se diferenciava de uma produção moderna de arte. Mas eu não sabia o que isso significava, em termos de trabalhos ou em termos filosóficos. Era confuso para mim essa divisão histórica, assim. Eu não sabia muito bem se a arte contemporânea era o que se fazia agora ou se era um momento histórico, digamos assim, né? Se era um momento que era também antigo, assim.
E então eu conheci alguns trabalhos, eu conheci alguns artistas que eram algumas referências para mim, tipo a Lydia Clark, por exemplo, ou mesmo o Duchamp, alguns nomes assim da arte moderna e contemporânea. E foi isso que me levou a procurar o curso. Foram esses artistas, esses trabalhos que eu via em museus ou em livros. Eu tive o privilégio de ter uma aula de arte no colégio que foi muito, muito rica, assim, muito instigante para mim, que me apresentou artistas que eu não conhecia, como, por exemplo, Joseph Beuys ou mesmo a Marina Abramovic. Isso me despertou o interesse em saber mais desse tema, assim. Quando eu procurei o curso de artes visuais, na verdade, eu não sabia que era um curso que estava se contemporaneizando, digamos assim. Eu entrei na UFRJ e eu tinha 3 opções, né? Pintura, gravura e escultura. Na época, o curso de escultura ele já tinha virado um curso de artes visuais, mas estava na transição ainda. Ainda não... Mônica, desculpa, qual era a sua imagem antes do ingresso na universidade, na Escola de Belas Artes? Qual era a impressão que você tinha e quando você ingressou, se ela se modificou ou não? Quando eu procurei a Escola de Belas Artes, eu escolhi essa universidade porque eu queria fazer um curso em que eu fosse formada como artista. Então, isso me levou a procurar a UFRJ porque eu queria fazer um curso prático. E eu achava que outras universidades que tinham cursos, inclusive mais contemporâneos, eram mais teóricos. Mas eu achava que era um curso mais tradicional quando eu entrei. Eu sabia muito pouco do curso, para falar a verdade. Mas quando eu fui me conhecendo e sabendo o que eu tinha que fazer para o vestibular, eu tinha que fazer o THE, que era o teste de habilidade específica. Era desenho técnico. Então eu achava que era uma faculdade, um curso mais acadêmico, assim, que de fato ali eu aprenderia técnicas de escultura, por exemplo. Mas, quando eu me vi diante dessa escolha, entre pintura, gravura e escultura, eu escolhi escultura porque era o nome, né? Era o título, escultura, mais perto do que eu achava que eram aqueles trabalhos que me interessavam, que eram objetos, né? Aqueles trabalhos, assim, dos artistas que me interessavam. A USP também tem um curso em que um curso de arte que privilegia a escultura. Tem o Fajardo na USP, na ECA, né? Por que Sim. não a ECA? Eu não sei muito bem, assim, eu vi algumas aulas de alguns professores da ECA antes de fazer o vestibular. Inclusive, eu sou de São Paulo, né? Então, eu morava do lado da USP. Vi algumas aulas, mas eu tive uma impressão um pouco teórica, assim. Por mais que tivessem aulas práticas, as aulas práticas que eu assisti, elas eram muito calcadas em ilustrações de outros artistas, assim, que eram referências. Eu não senti que havia ali um espaço que não fosse aparelhado por uma ideia, sabe? Por uma ideia pré-existente, assim. Talvez tenha sido uma impressão muito superficial, assim, mas os professores com os quais eu tive contato ali tinham referências muito relevantes, assim, sabe? Relevos muito marcados de artistas ou de momentos da história da arte, e aquilo, não sei, me apartou um pouco, assim. E quando eu cheguei na EBA, de fato, no começo, foi um curso um pouco difícil para mim, assim, foi um pouco broxante no sentido de que era uma confusão, eu tinha muitas aulas que eram muito técnicas de escultura naquela época, só que também elas já estavam se modificando um pouco, então era meio confuso. Tinha uma técnica, mas aquilo também não era o foco do curso.
Então ficava uma técnica um pouco esvaziada, que depois para mim isso foi bem bacana, na verdade. Mas o curso foi mudando de figura para mim e assim, no segundo ano eu já me vi num curso completamente que pensava arte contemporânea em todos os aspectos, assim, né? Prático e teórico. E isso foi uma surpresa, assim, entre o vestibular, o primeiro ano e o segundo. E era um curso... Oi? Quando você ingressou no curso, como eram as suas proposições artísticas? Você já tinha, eu acho, uma proposição, né? Você já tinha um procedimento artístico já em andamento, em começo de trajetória, antes do ingresso na universidade. Fala um pouco para a gente dessa inflexão do seu processo artístico antes de entrar na faculdade e agora. Agora você está fazendo mestrado na UF. Sim. Quando eu entrei no curso, eu sempre me interessei por escultura, né? Por algum motivo, assim, eu sempre vi minha produção nesse lugar, mesmo que ela tenha mudado muito e passado por vários formatos, inclusive mídias diferentes. Sempre achei que escultura era um ponto em comum. Mas ali no começo, assim, quando eu saí do colégio, né, e entrei na EBA, os meus trabalhos eles eram um pouco ligados a um interesse material, assim. Então, eu acho que eles tinham um diálogo... A tua produção. A minha produção, eu me interessava por uma questão das luzes e das sombras que os materiais faziam na parede, ou então com um certo interesse por edificações, assim, então um equilíbrio entre coisas. E eu fazia alguns pequenos objetos que podiam habitar vários lugares, assim, e registrava a ação da luz ou da cor nesses objetos em lugares, assim, em cima da mesa, no chão, na escada. Isso acontecia com alguns materiais, assim, podia ser madeira ou espuma, tinham essas, como se eles fossem uns personagens, assim, da cena, da foto. E eles, mas você já tinha um contato com a matéria muito forte, né? Você já tinha um contato com a matéria muito intenso, né? Sim. E é curioso isso, porque eu acho que eu fui fazendo um percurso, teve um momento em que os meus trabalhos, quando eu comecei a ter aulas de arte contemporânea, né? Que eles ficaram mais cômicos, assim, eu acho mais irônicos, eu tive um pouco esse momento, assim, de fazer objetos que eram meio feios e meio engraçados, assim, ou até performances ou vídeos que tinham a ver com espaço doméstico, objetos domésticos, que eu acho que isso continuou, né? Até hoje isso continua de uma outra forma, mas talvez não tão irônico assim. Mas eu acho que eu fui adquirindo um interesse que eu acho que continua na matéria, mas eu acho que agora eu tenho mais vontade de interferir assim nessa matéria, de alguma forma, assim. Não sei se, por exemplo, antes tábuas eram suficiente. Agora eu acho que eu tenho mais vontade de propor, mexer, assim, né? Serrar, lixar, fazer outras formas, digamos assim, que não seja só uma disposição daquilo no espaço, sabe? Fala um pouco para a gente quais foram quais matérias, quais substâncias novas entraram no teu imaginário a partir do curso? Porque nós temos oficina de metal, oficina de madeira, tem a modelagem, e aí nós temos
é claro, uma série de disciplinas, eu não gosto desse termo, uma série de matérias que são muito voltadas à arte contemporânea, à desmaterialização do objeto, mas temos esse leque de matérias que são centradas em substâncias físicas, né? Quais dessas substâncias entraram ou saíram dos teus procedimentos como artista? E fala um pouco mais da tua pesquisa de agora. Sim. É curiosa essa pergunta, assim, porque eu acho que isso sempre foi uma coisa que eu gostei muito no curso, que foi descobrir materiais e pensar conceitualmente sobre eles. Então, eu lembro que no começo do curso a gente fazia muito trabalho com gesso, né, formas e tal. Isso foi uma coisa que acho que formou mesmo o meu trabalho, essa ideia da forma, ou então da possibilidade de você reproduzir um objeto industrial com uma forma de gesso que vira um objeto, uma cópia imperfeita daquilo. Isso continua no meu trabalho até hoje. Então, eu acho que tive uma relação muito íntima com a argila ali na forma perdida, no gesso. Também fiz um trabalho com fibra de vidro, né, que foi um trabalho grande que eu fiz lá na EBA, o implante grego, que não era uma disciplina sobre esse material, ou que abordava esse material. Eu acho que isso foi até interessante, porque a gente tinha lá a possibilidade de ter uma relação muito íntima com os técnicos, e isso abre um espaço para você provocar tecnicamente, ou se provocar tecnicamente, para além de uma provocação conceitual que o professor tá dando. E eu tinha um preconceito muito grande com a cerâmica durante todo o curso. Por algum motivo, assim, eu acho que eu, não sei, achava que era uma coisa de fazer prato, eu tinha um preconceito, assim, com esse material. E me negava a fazer aula de cerâmica. Até que eu tive que fazer uma vez, por uma... Fala. Então, eu conheço o teu trabalho com cerâmica e eu também gostaria de saber um pouco desse ingresso da cerâmica ou essa desconstrução desse imaginário ruim que a cerâmica tem na sua acepção mais simples ou comum, né, mais cotidiana, assim, o prato, a caneca, como decorativo, né? Mas você teve uma experiência com a cerâmica durante um intercâmbio acadêmico, artístico acadêmico. Seria muito importante, assim, para os artistas que ainda estão na universidade, conhecerem um pouco, né, dessa possibilidade que todo estudante da universidade pública, federal, ou outras também, né, de outras, não só públicas, tem de intercambiar. Você foi para a Espanha, né, para uma Sim. universidade espanhola, e lá você teve um contato com a cerâmica. Não sei se foi o primeiro ou se foi antes. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. Isso foi muito curioso para mim, porque eu quis fazer essa mobilidade acadêmica. Eu fiquei 6 meses na Universidade de Málaga e foi um processo muito simples, assim, em termos de burocracia. Me inscrevi e reuni alguns documentos, entreguei lá na divisão de mobilidade e me aceitaram lá na Universidade de Málaga. E eu fiquei, se não me engano, em 2016, no segundo semestre lá, e fiz 3 disciplinas. E nesse momento eu estava um pouco perdida, realmente, nos meus interesses, assim. Eu não sabia muito bem, assim, eu não via uma pesquisa, né, minha, assim, um corpo de pesquisa. Até hoje eu não sei se eu vejo, assim, agora eu vejo mais, mas naquele momento era muito
interesses muito dispersos. E aí eu fiz uma aula de cerâmica lá. Foi a primeira vez que eu me deparei com esse material, com essa disciplina, e foi muito estranho, porque na EBA a gente tem um ateliê incrível de cerâmica, tem uma história de um ateliê incrível de cerâmica, tem professores incríveis de cerâmica e produções, pessoas pensando isso, e eu não ali naquilo não me despertou interesse, eu tinha um preconceito, eu achava que era uma coisa decorativa, que eu não ia encontrar pares conceituais, assim, que eu ia encontrar artistas que estavam modelando canecas e pratos. E por algum motivo eu fui fazer essa matéria lá em Málaga, que também eu não sabia, mas é um lugar que tem muita cerâmica, porque é um lugar que tem uma ocupação árabe muito forte, então tem uma produção ceramista no sul da Espanha muito relevante. E a professora que eu tive contato lá, que chama Carmen Ozuna, ela é uma pessoa muito atuante na cerâmica contemporânea. Ela tem uma bolsa de cerâmica contemporânea, que acho que já está na quarta ou quinta edição, que convida artistas que nunca mexeram com cerâmica para fazer trabalhos em cerâmica contemporânea. E ela edita uma revista de cerâmica contemporânea também, que chama Com Barro, e entrevista vários artistas ceramistas na Espanha. E ela tem esse interesse, que é por argila na produção de artistas contemporâneos. E isso foi, assim, incrível para mim. Eu me vi, assim, com um preconceito que era muito infundado, não tão infundado assim, mas muito vazio, né? E me surpreendi, assim, me surpreendi com a matéria, me surpreendi comigo mesma, me surpreendi com eu estar gostando daquilo que eu achava meio feio, sabe? E meio... E isso foi muito legal como artista, assim, para minha produção. E aí eu entrei no mestrado, voltei para o Brasil, fiz Cerâmica 2 na EBA, aí conheci a Kátia, conheci o ateliê de escultura da EBA, conheci a produção da Celeida Tostes, que foi professora na EBA, criou o ateliê de cerâmica lá, e fiz um projeto de mestrado, Kátia Guarini, que foi assistente, inclusive, da Celeida. E aí o meu projeto de mestrado virou um projeto sobre a relação entre o ateliê e o sistema digestivo, porque quando eu comecei a trabalhar com cerâmica, a ideia do ateliê se configurou como uma ideia muito importante para mim. A ideia do forno, a ideia da mesa, esses mobiliários do ateliê, eu comecei a criar uma relação afetiva com isso e propus um trabalho que é uma coleção de talheres, né, e pratos e copos feitos de cerâmica, que são feitos para servir comidas específicas para as pessoas. Então, existem talheres que têm formatos de órgãos que servem comidas feitas com órgãos de animais. Então, um prato que tem o formato de um estômago é feito para você comer uma buchada, por exemplo. Então, eu estou fazendo agora utensílios que são híbridos entre garfo e dente, ou garfo e esôfago, de cerâmica, né? E aí, isso já está mais claro para mim agora, que eu estou na metade do mestrado, né? Eu queria te fazer uma pergunta que é exatamente sobre a cerâmica, sobre essa substância, sobre os ateliês que o curso oferece, né? Os ateliês metal, madeira, o ateliê de cerâmica, que é o único da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E talvez até da cidade do Rio de Janeiro, o único curso de graduação, de bacharelado, que oferece um grande espaço iluminado, amplo, com fornos para cerâmica, né?
Mas eu queria pontuar, saber de você, dessa sua pesquisa do mestrado super instigante, né? Assim, uma pesquisa metalinguística a partir da substância, né? Da substância argila e da substância corpo, esse trânsito semântico entre corpos, né? Porque a argila também é orgânica, né? Então, existe uma metalinguagem. E em que passagem da sua graduação você vê esse interesse já embrionário ou esse interesse do alimento ou da cerâmica? Você falou durante a mobilidade, né? Mas eu acho que eu estou perguntando em termos de operações do processo, interesses. Aonde você localiza durante a sua graduação esse germen, esse começo? Eu acho que as aulas de ateliê e a vivência no ateliê que eu tive na EBA foram, sem dúvida, transformadoras, assim, para mim. Porque lá a gente, como você disse, tem esses ateliês de pedra, metal, cerâmica, madeira, mas os ateliês ficam abertos e acontecem várias aulas ao mesmo tempo e você pode ir no ateliê a hora que você quiser, enquanto está tendo uma aula. Então, isso era uma coisa muito incrível, assim, para mim. Eu ficava o dia inteiro no ateliê e aquele espaço que eu depois nunca mais tive um lugar assim para trabalhar, me dava muita vontade de construir coisas gigantes, enormes e sujas e trabalhosas. Então, eu lembro de trabalhos como, por exemplo, Implante Grego, que foi um capitel que eu fiz para as colunas do prédio, um capitel que ficava afundando, né, no meio das colunas, no ateliê, que ocupava um espaço que eu jamais conseguiria fazer isso em casa, colocava o meu corpo diante de um desafio, assim. Fisicamente era muito difícil fazer aquilo. E fisicamente eu acho que eu estava pensando ali, assim. Eu vejo que esses trabalhos que foram... Ou, por exemplo, o balanço que eu fiz com o Rafa para a Bienal da EBA, eram trabalhos que a gente tinha que colocar o nosso corpo ali em embate com o gesso, em embate com a matéria. Era difícil mexer com a quantidade de gesso, toneladas de gesso. Então, eu acho que essas aulas me fizeram atentar para a ideia de que o meu corpo também estava pensando aquilo, que aquilo não era só técnica, mas que o meu corpo ele precisava estar operando ali de alguma forma, também junto com aqueles materiais, que ele era molhado que nem o gesso, que ele era duro que nem o gesso também, que ele era, não sei, fofo ou, enfim, se machucava, me machucava quando eu estava numa aula de madeira, porque existia um embate ali de texturas. Então, acho que essas aulas de ateliê, na verdade, eram muito aulas sobre o meu corpo, assim, para mim. E eu lembro de uma aula de escultura em pedra que ela para em vários campos, né, semânticos. Então, a gente tinha que fazer um trabalho com brita, mas tinha também o trabalho com a palavra pedra, tinha também o trabalho em que, enfim, pedra, você escolhia qual era a pedra. E aí eu fiz o trabalho que era como atravessar uma montanha, que era um trabalho em que eu atravessava uma grande rocha, né, que era essa montanha. Então, era também o meu corpo em relação a essa pedra que é conceitual, mas que também é muito maior do que eu. E eu acho que foi essa coisa do alimento, talvez não tenha se colocado aí, mas acho que a coisa do meu corpo se colocou, assim. Esse túnel, esse trabalho do túnel, essa pedra que te come, né? É uma pedra que te engole.
e te expele, né? É Sim, um tubo, né? O túnel é sim. um tubo, então o tubo digestivo que nos conecta entrada e saída do organismo vivo, cordato, né? Do grupo cordato. É interessante perceber isso, né? A gente Sim. está se encaminhando para o final da entrevista, nosso tempo já está terminando. Eu gostaria muito, primeiro, agradecer muito por essa gravação, né? Uma gravação, um piloto, e ao mesmo tempo queria te fazer uma pergunta sobre como você vê o experimental e como relacionar a experiência como um campo eminentemente das artes, seja elas quais forem, né, literatura, cinema, teatro, dança, artes plásticas, o que para você é o experimental e como você acha, de que modo, na sua visão, esse experimental que é tão próximo do, da gente, da classe artística, pode contribuir com esse cenário de distanciamento, esse cenário de crise epidemiológica, mas que também é uma crise social, uma crise de contato, uma crise de várias dimensões, né? Que a gente observa no Brasil, uma crise política, uma crise sanitária, uma crise epistemológica ou uma crise do pensamento, se a gente pensa numa escala planetária, né? Os conceitos estão torcidos, estão falseados de verdade, aquilo que não faz sentido, mas, em suma, o que é o experimental para você e como você acha que a gente, como essa ideia de experiência nas artes pode contribuir com esse momento? Eu acho que o experimental, para mim, está ligado ao meu corpo. Então, como eu experimento materiais, como meu corpo experimenta arquiteturas, objetos, ergonomias, formas, texturas, comidas. Então, o ateliê está ligado mesmo a uma biologia do meu corpo, a um funcionamento biológico que se funde também com a cozinha, que se funde com a comida, que se funde com o que está fora do meu corpo. Então, o ateliê seria um corpo aberto, assim como o corpo também é um ateliê. Nesse sentido, eu acho que não tem como esse momento político não interferir no que eu vejo como ateliê, como minha produção, porque a gente também está diante de um cenário em que os nossos corpos estão em risco e os nossos corpos também estão em situação fusional com um outro corpo, que é um corpo não humano. Isso, para mim, é um motivo de pensamento sobre arte o tempo todo. Então, eu não veria, eu acho, a minha existência como artista nesse momento se não fosse a partir do meu trabalho, porque esse confinamento também e essa situação de medo diante de uma doença, o medo diante de um cenário não humano, ele modifica o meu corpo, então ele modifica o meu ateliê, digamos assim. Acho que agora ganhou um sentido de me acompanhar mesmo, de me fazer pensar sobre o que eu sou, o que eu quero fazer, o que eu faço mesmo. Acho que até então, e eu continuo, né, pensando sobre isso, claro, mas eu não via os meus trabalhos em um contexto que não fosse um contexto expositivo, assim, eles estavam muito ligados a uma possibilidade de serem expostos, ou de serem apresentados em aula, ou de serem fotografados. E agora, nesse cenário de pandemia, ou de mostrar isso para ninguém, eles adquiriram um ar mais íntimo, assim, curiosamente, eu acho. Isso me fez experimentar mais.
com mais dificuldade, porque é mais triste, mais difícil lidar com essa quantidade de pessoas doentes e pessoas que estão morrendo na nossa família e também ao nosso redor. Mas eu acho que isso, né, para mim, ou de ressignificar isso, ou de existir, assim, de continuar afirmando que o meu corpo existe de alguma forma, a partir desses materiais. E eu acho que sempre foi assim também, eu acho que durante a faculdade foi assim, e agora, não sei, talvez eu esteja pensando mais ativamente sobre o meu corpo. Nesse sentido, é uma condição que decidiu, digamos assim, com a minha pesquisa, né? Essa condição de o corpo em risco, em destaque, digamos assim. E em relação aos estudantes que estão ingressar no curso, eu acho que eu diria que eu vejo o curso de artes visuais da UFRJ como de uma maneira muito afetiva, assim, como um momento que marcou a minha vida mesmo, marcou a minha produção. Acho que não é assim para todo mundo, mas para mim foi um grande privilégio frequentar o ateliê da EBA e frequentar as aulas, e frequentar um curso que é prático teórico, mas que a teoria não soterra a prática. E, e eu acho que o meu trabalho não seria o mesmo. Assim, não tem como dizer isso, dizer que eu vejo a existência do curso, a existência das aulas, a existência dos ateliês em tudo que eu faço, em todas as minhas referências. Então, eu acho que é um grande momento mesmo, sabe? Uma grande possibilidade poder produzir nesse cenário, nessa estrutura, inclusive. Tá ótimo, muito bom. É, eu acompanhei a sua trajetória em parte, né, dentro da universidade como professor, e acho muito importante fazer circular essas experiências e as diferentes visões de experiência que cada um tem, que para alguns passam muito pela dimensão de um ativismo, para outros numa dimensão existencial, uma dimensão de reestruturação do self, para fazer um trocadilho, né, com a Lígia Clark. Há muitas dimensões do experimental e acho importante circular esses olhares de quem experimentou o curso na qualidade de pesquisadora, de estudante, de artista, em desdobramento, em reverberação, né? Os cursos sempre, os nossos cursos de graduação, eles sempre nos formam, às vezes, né? Como que eles nos formam, que é a questão, assim. Então é um pouco esse intuito dessas entrevistas, dessa coleção, é saber como o processo se imantou, né, se magnetizou a partir dessa vivência na graduação, e fico aqui, te agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar do curso, das aulas. Então tá. Obrigado. Obrigada.